Olá, queridos alunos dos nonos anos, aqui estamos nós novamente, trazendo na nossa mala bastante saudade, mas também muita esperança de que o nosso encontro presencial ele está mais próximo do que nós imaginamos. Então, o nosso recesso acabou, esperamos que vocês tenham aproveitado para descansar, para renovar as energias e chegou a hora de estudar. Vamos lá com todo o entusiasmo, pois isso pode fazer toda a diferença nos nossos momentos de estudo. Então, foca nos estudos que com certeza o sucesso é garantido. Vamos iniciar a nossa semana com a aula de língua portuguesa, relembrando alguns conceitos importantes que vão nos ajudar a responder a atividade do dia, ok? Então eu quero iniciar perguntando: o que é predicado? Você lembra o que é predicado? Então você me responde: só sei que não sei não, professora. Não lembro o que é predicado, nunca nem vi. Calma, calma, não criemos pânico. Nós vamos ver que é muito simples, mas para que eu possa de fato lembrar o que é predicado, eu preciso relembrar também um outro conceito importante, que é o conceito de sujeito. Então, quando nós estudamos sobre a estrutura das orações, e nós analisamos as palavras e como elas se organizam, que relação de sentido elas têm umas com as outras, nós estudamos sobre sujeito e predicado. Mas então o que seria sujeito e o que seria predicado em uma oração? Sujeito é o termo sobre o qual nós vamos declarar alguma coisa. E predicado é tudo aquilo que nós vamos falar acerca do nosso sujeito. Aí você fala: continuo do mesmo jeito, professora, sem lembrar o que é sujeito predicado. Então vamos à prática? Nós temos aqui a seguinte oração: as praias estão cada vez mais poluídas. Então eu vou fazer uma pergunta básica: o que é que estão cada vez mais poluídas? E aí nós vamos descobrir as praias. Nessa oração, as praias é o nosso sujeito e tudo aquilo que nós vamos encontrar que está falando sobre o nosso sujeito, nós classificamos como predicado. Então, qual o sujeito dessa oração? As praias. E qual o predicado? Estão cada vez mais poluídas. Seguindo, nós temos: as crianças brincavam despreocupadas. Aí eu faço a pergunta: brincavam despreocupadas quem? As crianças. Então, logo nós conseguimos identificar o sujeito da oração. Então, você pode me perguntar a seguinte questão: professor, então quer dizer que existe sempre uma ordem específica na oração? Eu vou encontrar sempre o sujeito, depois o predicado? Não é bem assim. Vamos ver as orações seguintes. Olha, brincavam despreocupadas as crianças. Percebam que houve uma inversão na ordem dos termos na oração. Mas então eu quero te fazer mais uma pergunta: o sujeito foi alterado porque a ordem foi modificada? Não, permanecemos com o sujeito as crianças, porém esse sujeito ele não está na mesma ordem que foi apresentado na oração anterior, mas as crianças permanecem sendo o sujeito e brincavam despreocupadas permanece sendo o predicado. Olha a próxima frase, a próxima oração: despreocupadas as crianças brincavam. E aí, mais uma vez, nós reformulamos a ordem, nós invertemos aí a ordem dos termos, mas eu pergunto novamente: o sujeito deixou de ser as crianças? Não, apenas houve uma mudança de lugar na oração, mas então aí nós temos sujeito as crianças e predicado despreocupadas brincavam. Então, por que eu trouxe esses exemplos? Para a gente lembrar que não necessariamente em uma oração nós vamos ter sujeito e logo após o sujeito o predicado. A ordem pode ser inversa, ok? Então, é necessário ter atenção para esse ponto. Nós também poderemos encontrar orações sem sujeito,
Como assim, orações sem sujeito? Pois é, nas orações sem sujeitos, nós vamos perceber verbos que indicam fenômenos da natureza ou então verbos impessoais, que são verbos que não indicam nenhuma pessoa do discurso. Pessoas do discurso, professora? Sim. Lembra dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas? Então, essas pessoas do discurso não são indicadas nas orações sem sujeito, mas nós permanecemos tendo predicado, ok? Nas próximas aulas nós vamos ver conceitos mais aprofundados. Hoje nós estamos relembrando de uma forma geral o que seria sujeito e predicado. Então vamos para um ponto importante. Olha, o predicado nós já descobrimos que é aquilo que nós falamos sobre o sujeito. Até aí tudo ok? Mas esse predicado, assim como o sujeito, ele possui classificações. Então, o predicado pode ser classificado em predicado verbal, nominal e verbo nominal, como você está vendo na tabelinha que está sendo apresentada. E para que eu descubra, para que eu possa identificar ou classificar o meu predicado em verbal, nominal ou verbo nominal, existe um segredo. Eu preciso descobrir qual é o núcleo desse predicado. O núcleo, professora? Sim, aquela palavra de maior significação, de maior importância, vamos dizer assim, na parte da oração que está declarando algo sobre o sujeito. Então, vamos pensar. Para o meu predicado ser verbal, o núcleo desse predicado, a palavra de maior importância, de maior significação, precisa ser um verbo significativo ou um verbo nocional. O que seria um verbo significativo ou um verbo nocional? Um verbo que indica ação. Se no meu predicado eu tenho como núcleo, como palavra principal, um verbo que indica ação, então meu predicado ele vai ser verbal. Mas, se no meu predicado eu tenho um verbo de ligação, sim, os verbos de ligação são verbos que não indicam ação, certo? Eles indicam estado, eles estão na oração para ligar um termo ao outro, mas eles não possuem essa carga de sentido. E no meu predicado nominal, eu vou encontrar um verbo de ligação e vou encontrar uma palavra que vai atribuir característica ou estado ao meu sujeito. Mas também, se eu perceber que na oração, como núcleo, eu tenho um verbo significativo e um predicativo, sim, uma característica que pode estar sendo atribuída ao meu sujeito ou ao objeto, então nós vamos ter, se eu perceber o verbo que indica ação mais um predicativo, nós vamos ter aí nesse predicado a classificação de predicado verbo nominal. Vamos para exemplos? Predicado verbal. Então, nós temos as seguintes orações. Nós caminhamos muito hoje. Para eu descobrir qual é o sujeito, eu posso fazer a pergunta: quem foi que caminhou muito hoje? Nós. Então, qual é o meu predicado? Caminhamos muito hoje. Lembra que eu falei, para que nós possamos descobrir qual é o núcleo do predicado, é importante perceber qual é a palavra de maior significação? Ah, professora, já encontrei. Isso mesmo, o núcleo desse predicado é o verbo caminhar. Segunda oração. Cheguei hoje de viagem. Cheguei, eu, sujeito, cheguei hoje de viagem. Qual é o verbo aí? Qual é a palavra desse predicado de maior significação? O verbo chegar. Verbo significativo, indicação, predicado verbal. O cliente perdeu os documentos. Quem perdeu os documentos? O cliente, sujeito, perdeu os documentos, predicado. Por que predicado? Porque está declarando algo acerca do sujeito da oração que nós já conseguimos identificar. Agora, qual o núcleo desse predicado? Qual a palavra de maior significação? Perdeu. O verbo que indica ação? Com certeza, então, meu predicado é predicado verbal. Predicado nominal. Alan está feliz. Olha, o verbo estar é um verbo de ligação que indica um estado, obviamente.
E aí eu tenho feliz. Quem está feliz? Alan. Está feliz, predicado. Verbo de ligação, mais uma palavra que está atribuindo uma característica ao meu sujeito. Então, o núcleo não é o verbo estar, que é um verbo de ligação. O núcleo é a palavra feliz. Então, meu predicado é nominal. Próxima oração. Fiquei exausta. Olha, fiquei exausta. Qual é a palavra de maior significado aí? Exausta. Ele continua atencioso comigo. Qual é a palavra de maior importância nesse predicado? Continua atencioso comigo. Atencioso, muito bem. Então, o núcleo aí não é um verbo significativo, então eu não posso dizer que tenha um predicado verbal. Nós temos um predicado nominal. Lembrando que os verbos de ligação são muitos, mas no nosso livro nós temos uma tabelinha. Se você tiver dúvida para identificar os verbos de ligação, na página 103, você encontra essa tabelinha indicando os verbos de ligação. Olha, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, virar, tornar-se, viver e andar. Aí você pode dizer, professora, andar, verbo de ligação, e andar não indica ação. Pois é, vai depender do contexto. Se nós dizemos a seguinte frase: a professora Letícia anda triste. Olha, anda triste nesse contexto está indicando que a professora, o estado em que a professora encontra-se, triste. Agora, se eu digo andamos bastante ontem à noite, nesse caso aí, andar está indicando a ação. Então, vai depender do contexto para que eu possa identificar se esse verbo é de ligação ou não. Agora, predicado, verbo nominal. E aí nós temos as seguintes orações. Susana chegou cansada. Quem chegou cansada? Susana. Chegou, verbo significativo, verbo que indica ação, mas eu tenho aí cansada, que é o estado como ela chegou. Então, nós temos duas palavras de importância no nosso predicado, por isso que ele é um predicado verbo nominal. Terminaram satisfeitos o trabalho. E aí nós encontramos também como núcleo terminaram e satisfeitos. Olha, terminaram, verbo que indica ação, satisfeitos está atribuindo, algo a aqueles que terminaram. Então, nós temos também aí a indicação do predicado verbo nominal. Considerou a caminhada desagradável. Quais são os núcleos? Considerou e desagradável. Na próxima semana nós vamos continuar estudando esses conceitos para tirar todas as dúvidas possíveis. Lembrando que vocês podem nos acionar no WhatsApp, que estamos disponíveis para ajudá-los, tanto eu quanto a professora Rafaela, que somos as professoras de língua portuguesa dos 9º anos, ok? Mas então, abra o seu livro na página 103, que nós vamos orientar qual é a atividade do dia. Aí nós temos uma tirinha, certo? De Garfield. E aí tem assim, você parece gordo. Eu pareço gordo? Eu pareço gordo? Então, isso é algum tipo de ilusão de ótica? Olha aqui. Ele fica meio que aperreado, com essa colocação de que ele parece gordo. Perceba que no segundo quadrinho ele fica atônito ainda. E aí, no terceiro, olha o que acontece quando ele coloca as mãos sobre a sua barriga. E aí ele pergunta, então isso é algum tipo de ilusão de ótica? Será que isso é real mesmo? Ou é coisa da imaginação? Enfim. Então, o que é que você vai precisar fazer? Responder os 5 quesitos que estão na página 103 acerca dessa tirinha. Então, são quesitos bem simples de compreensão, tá certo? Primeiro, qual característica de Garfield é o assunto da tira? Ele recebe uma fala aí logo no início dizendo que ele está o quê? Aí você vai dizer qual é a característica dele, que é o assunto da tira. 2. Que sentimento está aparentemente expresso no primeiro balão do pensamento do gato?
Que pensamento está expresso aí? Quando ele recebeu essa informação que ele estava parecendo gordo, que sentimento nós podemos indicar? Vamos pensar, gente. Se alguém chega para você e diz assim: nossa, como você está gordo, como você está gorda, qual é a nossa reação? Então você vai dizer qual o sentimento. Será que ele ficou chocado? Ele ficou incomodado? O que ele ficou? Você vai colocar no segundo quesito. Terceiro quesito. Que recurso foi empregado para indicar que o comentário de John impactou fortemente Garfield? O que foi colocado aí para a gente perceber que o comentário de John impactou? Olha, o segundo quadrinho, John não aparece mais, só aparece Garfield e não há mudança do seu comportamento, né? Nós podemos perceber o mesmo balãozinho e ele da mesma forma. Então, você vai explicar isso no terceiro quesito. Quarto quesito. No terceiro quadro, o leitor percebe que a reação de Garfield tem um motivo diferente do que a princípio se imaginava. Explique essa ideia. Ele está incomodado aí, certo? Com o verbo que foi usado por John. Ele sempre soube que era gordo, mas no entanto, a ideia assim, você parece gordo, causou um certo impacto, não é isso? E no quinto quesito, você vai fazer a seguinte resolução. Temos assim: ao selecionar o verbo parecer, para expressar sua observação, John está implicitamente. Ele está comparando a forma física de Garfield a uma anterior. Quando ele diz que você parece gordo, ele está fazendo essa comparação. Ele está descrevendo a forma física permanente do gato. Ou 3, está afirmando que, sem dúvida, o gato adquiriu uma nova forma física. Então, você vai responder essas questões no seu caderno de língua portuguesa. Não esquece de, assim que responder, mandar para nós a foto da atividade realizada. É importante esse retorno para nós, professores, que você está realizando a atividade, ok? Qualquer dúvida, estamos disponíveis para ajudá-los. E até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau!